Oi, meninos, bom dia. A Lu já começou a gravar a nossa aulinha, vou começar a conversar com vocês. Eu acho que a gente pode combinar de fazer as perguntas pelo chat. Eu acho que talvez dê até mais certo, mas se a gente for abrindo também o microfone aos poucos, não tem problema nenhum. Calma que sumiu a aula aqui. Vamos começar. Hoje eu vim para falar para vocês um pouquinho sobre sangramento uterino anormal. Se algum momento o áudio faltar, acontecer alguma coisa, eu acho que vocês podem me avisar também. Bom dia, né, de novo. Alguns de vocês já me conhecem, sou a doutora Daniele, sou ginecologista, obstetra, também sou formada em ultrassom. Hoje eu vim falar para vocês de sangramento uterino anormal. Vou começar falando da definição. Definição de sangramento uterino anormal é o sangramento proveniente do corpo uterino, que vai ser de uma maneira anormal, né, diferente da menstruação, e ela pode ter uma anormalidade tanto na regularidade, quanto no volume, quanto na frequência ou na duração. E é importante dizer que essa definição, ela só serve para mulheres que não estão grávidas. A gente vai ver mais um pouquinho lá para frente que é importante a gente excluir gravidez, que é, até que se prove ao contrário, em mulheres de idade fértil, a principal causa de sangramento. Quando a gente fala a respeito dessa definição de sangramento uterino anormal, a gente pode estar falando tanto do sangramento agudo quanto do sangramento crônico. Então, em relação ao período que a paciente está tendo essa queixa, tanto faz se ela é aguda ou crônica. Bom, agora essas imagens que eu coloquei aqui para vocês em relação ao slide, para perguntar por que tem tanta importância clínica a gente está falando? Por que falar sobre sangramento uterino anormal? A importância dele está relacionada não só dele ser uma afecção muito frequente, então, nas nossas pacientes, tanto de posto de saúde, quanto de pronto atendimento, ou até mesmo no meu dia a dia do consultório como especialista, é sim uma queixa muito importante das nossas pacientes. E o outro motivo importante da gente estar falando sobre isso é em relação ao quanto esse sangramento uterino anormal afeta negativamente a vida da nossa paciente. Tanto em aspectos físicos, tanto em aspectos emocionais, aspectos sexuais, a vida conjugal dessa nossa paciente, aspectos profissionais. Então, no geral, esse sangramento uterino anormal, ele vai diminuir a qualidade de vida da nossa paciente. E isso gera uma outra consequência, que é em relação a ele, independente de ser agudo ou crônico, ele pode gerar, né, problemas de saúde para nossa paciente, por exemplo, uma anemia importante, pode causar dor, pode gerar dismenorreia, pode gerar limitação de atividade física dessa nossa paciente, o absenteísmo, então a falta dela tanto no trabalho quanto na escola. Então, tem muito sim importância clínica a gente abordar esse assunto, viu, meninos? Bom, como eu falei para vocês, a gente excluindo gestação, a gente tem que conversar sim com a nossa paciente. Quando a gente está conversando com a nossa paciente, você já tem, né, uma experiência em anamnese, pelo menos obstétrica, a anamnese ginecológica, ela também exige, do médico um bom vínculo com a nossa paciente. Por que isso? Porque a gente vai lidar com a intimidade da paciente. Então, a gente precisa saber não só a história detalhada desse sangramento, dos sintomas associados, há quanto tempo está acontecendo, se tem algum fator de melhora, fator de piora, se essa paciente já tentou usar alguma medicação, se no momento ela está usando alguma medicação. Como também a gente tem que entender o quanto isso está afetando negativamente a qualidade de vida dessa nossa paciente.
Então, para a gente colher essas informações, esse vínculo médico-paciente é de extrema importância. Então, falando da história detalhada do sangramento, a gente parte para os antecedentes, tanto pessoais como até mesmo familiares. E agora eu vou discorrer um pouquinho sobre os antecedentes para vocês também entenderem o porquê. É importante a gente ver se essa paciente, na menarca dela, teve alguma história de sangramento importante, porque às vezes essa paciente nossa, ela tem uma coagulopatia, é, já constitucional, né, genética, ou até mesmo ela se tornou adquirida. Então, é muito frequente na nossa vivência clínica a gente encontrar paciente que usa, por exemplo, o anticoncepcional, né, combinado por via oral há muito tempo. Então, na verdade, ela não sabe se tem algum problema de saúde, porque talvez lá atrás, na menarca, nas primeiras menstruações que ela teve, ela já foi medicada para isso, e agora ela volta com essa queixa. Então, é importante a gente saber esse antecedente relacionado à menarca e aos primeiros ciclos menstruais. É importante a gente perguntar para nossa paciente em relação aos fatores de risco de câncer de endométrio, que está relacionado desde a idade da menarca até a idade, né, da menopausa, que é a parada da menstruação. Perguntar se ela tem algum antecedente de HPV, se ela teve lesão, se ela teve cauterização, se ela foi tratada há quanto tempo. Em relação às medicações que eu comentei superficialmente, agora aprofundando um pouco mais, a gente sabe que as pacientes que fazem terapia de reposição hormonal por causa da menopausa, elas podem sim apresentar esse sangramento uterino anormal por causa, né, iatrogênica. Então, o uso de estrógeno tem que ser pesquisado nessa nossa anamnese. Existem pacientes que tratam câncer de mama e uma medicação que a gente usa é o tamoxifeno, e o tamoxifeno também pode fazer com que a nossa paciente tenha um sangramento uterino anormal. Pacientes que são obesas, elas fazem na célula do tecido adiposo uma conversão periférica aumentada de estrogênio, então isso também, né, tem que ser investigado. Algumas doenças crônicas, como a hipertensão, a diabetes. A gente também sabe que as nulíparas, então as mulheres que nunca engravidaram, elas têm ao longo da vida mais ciclos menstruais, então elas podem sim apresentar esse sangramento, essa queixa de sangramento uterino normal, e também relacionar a história familiar dessa nossa paciente, principalmente em relação a câncer ginecológico. Então, se a paciente tem história, isso também tem que ser relatado na nossa anamnese. E aí a gente parte, após os antecedentes, para o exame físico completo dessa nossa paciente. Desde a gente avaliar o estado geral dela, até para a gente ver se através da pressão, da frequência cardíaca, das mucosas coradas, hidratadas, o estado geral da nossa paciente, se ele não está comprometido, às vezes num sangramento uterino agudo, de grande monta, a gente acaba percebendo que a nossa paciente vai ter essas alterações do estado geral. E levar em conta também os sinais que podem apresentar a síndrome do ovário policístico e a resistência insulínica, por exemplo, a acantose. Então, olhar para essa nossa paciente, às vezes ela tem um hirsutismo, que são aqueles pelos, né, aumentados em face, que faz os caracteres secundários, na verdade, masculinos na nossa paciente. Então, esses critérios de SOP, né, da síndrome do ovário policístico, pode se apresentar no nosso exame físico. Lembrar que algumas doenças da tireoide podem sim interferir nessa parte hormonal e gerar o sangramento uterino, então o exame físico da tireoide, ele deve ser feito.
E partir agora para a parte mais específica, em relação à parte ginecológica, então, o exame de abdômen, tentando procurar alguma massa, algum local que apresente dor, então, isso é interessante ser pesquisado. E partir para o exame ginecológico, que seria o primeiro, o exame especular, aonde a gente vai procurar, né, lesões tanto no canal vaginal, tanto no colo uterino. Então, a gente utiliza, né, o exame especular, que eu acho que o Ivan já conversou com vocês, a respeito do exame, como a gente executa, mas no dia a dia de vocês, vocês acabam vendo a coleta do exame preventivo, o Papa Nicolau, e a gente usa o espéculo, de preferência transparente e descartável, para a gente poder visualizar o canal vaginal como um todo. E também a gente pode lançar mão do toque, principalmente do toque bimanual, tentando buscar o tamanho, né, desse útero. A gente consegue palpar o fundo uterino com o toque bimanual. Se ele tiver aumentado de tamanho, esse exame é facilitado. E a gente pode lançar mão até mesmo dele, por mais que a paciente esteja sangrando, para ter essa avaliação completa da parte ginecológica. Encerrando o exame físico, a gente parte para os exames complementares, que aí a gente pode lançar mão tanto de exames laboratoriais quanto de imagem. Os exames laboratoriais, eles podem ser o beta-HCG, que é a dosagem sérica, tanto sanguínea, como ela também pode ser urinária, para a gente realmente excluir gestação. A gente lança a mão do hemograma completo, que ele vai se apresentar para a gente com a dosagem de plaquetas, a hemoglobina e o hematócrito. A gente pode lançar a mão de um exame de coagulograma, que a gente observa tempo de sangramento, TAP, TTPA. Então, às vezes a gente está num serviço que a gente consegue lançar a mão do coagulograma, por exemplo, numa unidade de pronto atendimento, UPA ou CRS, a gente não tem, né, o coagulograma disponível, mas um hemograma e um beta-HCG sim. A dosagem de ferritina dessa paciente, ainda mais pensando numa queixa de sangramento uterino normal crônica, é importante essa dosagem de ferritina. E quando a gente pensa em exames hormonais, a gente lança a mão dos exames da tireoide, o TSH e o T4 livre, e também a prolactina, que pode estar influenciando aí nesse sangramento uterino anormal, nessa queixa da nossa paciente. Quando a gente fala de exame de imagem, o exame de eleição que a gente tem é o ultrassom pélvico ou transvaginal, que a gente vai conseguir visualizar o útero como um todo, desde o colo, como o corpo uterino, e também os anexos, os ovários, e a gente consegue perceber qualquer tipo de afecção, anormalidade anatômica, então ele traz bastante norte para a gente nomear a nossa etiologia e determinar um tratamento que tenha mais sucesso. Bom, aqui eu trouxe para vocês um fluxograma bem pequeno que a Figo trouxe para a gente em 2011, que é uma classificação do sangramento uterino anormal. Quando a Figo propôs isso, a Figo é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, quando ela propôs esse pequeno fluxograma, foi para facilitar o entendimento do sangramento uterino anormal. E esse esquema, ele é muito conhecido, né, por todas as sociedades. Aqui a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia a gente chama de FEBRASGO. Então, eu até tirei isso de um protocolo, de um manual que eles têm de sangramento uterino anormal. E esse sistema ficou conhecido como Palme-Cohen. E toda a primeira letra desse esquema,
ele denomina uma das possíveis etiologias do sangramento uterino anormal. Então, vocês vão perceber que no fluxograma à esquerda, a gente tem as causas estruturais. Então, esse palme, a gente tem os pólipos, o adenomiose, os leumiomas e todas as causas malignas, né, pensando em neoplasias mesmo, câncer. E do lado direito do fluxograma, a gente tem as causas não estruturais, que é a coagulopatia, as causas ovulatórias, as causas endometriais, e aí a gente acaba excluindo nessa coluna da direita as causas endometriais anatômicas, então são causas endometriais, mas na parte relacionada à hormonal. As iatrogênicas, que aqui entre as medicações, que a gente falou algumas, né? O próprio estrogênio e o tamoxifeno, aquela droga que a gente utiliza no câncer de mama, e as não classificadas. Então, a gente, com esse esquema proposto pela FIGO, a gente consegue excluir as causas estruturais que estão à esquerda de vocês, que tem as causas estruturais, um tratamento específico. Eu vou falar superficialmente sobre cada uma delas, que eu acho que o objetivo nem é o tratamento, mas para vocês entenderem a importância da gente classificar e excluir essas causas estruturais, que na verdade o ultrassom pélvico, o transvaginal, norteiam a gente em relação a isso. E as causas não estruturais, que estão à direita, normalmente elas têm um tratamento medicamentoso e ela pode ser realizada por um clínico geral. Já as causas estruturais, normalmente a gente tem que lançar mão de um ginecologista para poder fazer esse tratamento específico. Bom, como eu disse para vocês, eu vou falar rapidamente sobre algumas etiologias. Eu trouxe algumas fotos para vocês também entenderem o que a gente consegue enxergar com os exames de imagem, e trouxe até algumas imagens de esteroscopia que a gente realiza por vídeo. Falando dos pólipos, eles são lesões benignas, eles estão localizados na cavidade endometrial e eles têm um baixo potencial de malignização. Eles são, na grande maioria das vezes, sintomáticos e principalmente no período reprodutivo da mulher, então nas mulheres de idade fértil. Na pós-menopausa, ele pode sim apresentar com o sintoma do sangramento uterino anormal, mas normalmente na pós-menopausa ele é um achado no exame de rotina e então ele apresenta com sintomas, mas na grande maioria pode apresentar sem sintomas. E ele também pode ser hormônio dependente, então nas pacientes que utilizam a terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, ou até aquelas pacientes que são, né, obesas e têm mais conversão periférica de estrógeno, ele pode ser mais frequente. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês. A primeira seta que está acima de vocês, com a leitura de pólipo endometrial, é como se fosse uma lingueta. Eu trouxe uma imagem de ultrassom, só que no exame físico a gente não consegue perceber, porque ele está dentro da cavidade uterina, diferente do pólipo endocervical, que é essa seta mais abaixo, que traz à esquerda essa protuberância em direção ao canal vaginal, e à direita uma visão frontal do colo do útero, que é possível com o exame especular. A gente vê essa pequena lingueta, que pode estar sangrante ou não. E esse pólipo endocervical, às vezes com uma pinça que a gente chama de Cherron, que a hora que a gente tiver aula prática, a gente vai ter a oportunidade de mostrar alguma dessas pinças para vocês. A gente pode realizar o pinçamento desse pólipo e fazer uma torção, girar em 360 graus a pinça até o pólipo se desprender.
É lógico que não é a melhor maneira da gente realizar isso, ainda mais às vezes num serviço ambulatorial, que vocês não têm estrutura, né, para uma intervenção cirúrgica, caso esse sangramento aumente e pode até levar a uma repercussão hemodinâmica que assuste, né, a gente e também coloque em risco a vida da paciente, mas poucos serviços vão ter a esteroscopia. A esteroscopia consiste num tipo de procedimento cirúrgico que ele pode ser diagnóstico e de tratamento, que a gente introduz uma câmera e alguns outros materiais pelo colo uterino da paciente, e a gente consegue ter uma visão, igual eu estou demonstrando para vocês nessa figura à esquerda, de um pólipo ou de qualquer outro tipo de anormalidade dentro da cavidade endometrial. Então, essa figura da esquerda a gente consegue visualizar às 9 horas, né, como se fosse um relógio, um pólipo maior, e o outro pólipo entra ali às 5 ou 6 horas, um pólipo menor. E à direita é até um desenho, né, não é uma imagem real, de um instrumento da esteroscopia, então a gente consegue visualizar pela câmera, e a gente consegue, com esse instrumento ligado num eletrocautério, por exemplo, realizar a ressecção, essa remoção desse pólipo e tratar a causa estrutural. Aqui é uma imagem de ultrassom, que normalmente às vezes a paciente vai voltar para a gente lá no postinho de saúde da família com a imagem. Eu não sei se vocês conseguem ver a seta, mas aqui em volta a gente tem uma linha que a gente define o útero, e bem essa imagem central, a gente consegue perceber uma hipertrofia endometrial. E às vezes a gente lança a mão de um recurso de Doppler no ultrassom, e a gente consegue visualizar a vascularização. Então, ela vai ter um pedículo vascular e faz o diagnóstico de pólipo endometrial. Bom, falar um pouquinho dos miomas, que é outra causa estrutural de sangramento uterino anormal. Os miomas, eles são tumores sólidos e também benignos. Eles vão ter formação de tecido muscular e fibroso e vão desenvolver dentro do útero, em qualquer porção do útero. Então, eles vão ter um variante de localização. Muita paciente chega pra gente falando, ai, porque eu tenho mioma e sangro, ai, eu tenho mioma e tenho dor. Apenas 30% das nossas pacientes vão apresentar sintomatologia de sangramento uterino anormal, que justifica um tratamento. As outras 70% das pacientes que têm miomas, elas não vão ter queixa de sangramento uterino anormal. Por que que ela tem um variante de localização? Como vocês podem perceber aqui nessa imagem esquemática, a gente tem à esquerda o mioma intramural, que ele vai ficar localizado na parte miometrial, então na camada muscular do útero. Esse é um tipo de mioma que dificilmente causa sintomatologia, a não ser que ele cresça e chegue a abaular o endométrio. À direita, a gente vê um mioma submucoso, atingindo a camada endometrial e abaulando também o endométrio. Esse é o mioma que causa sintomatologia de sangramento uterino anormal. E logo abaixo, na camada externa, serosa, a gente tem um mioma subseroso, que também dificilmente vai causar sintomatologia a nível de sangramento. Então, esse mioma submucoso, ele também é tratado como pólipo. Com videoestereoscopia, a gente consegue ressecar ele e melhorar o sintoma da nossa paciente. Aqui é uma outra foto por videocirurgia abdominal, via abdominal, aonde a gente consegue perceber um útero com diversos miomas de tamanhos diferentes, e eles podem ser até intramurais e subserosos, só que a partir do momento que eles aumentam o volume uterino, eles podem sim causar o sangramento uterino anormal. Então, só as fotinhos a título de curiosidade, tá? Aqui a gente tem uma outra causa estrutural. Eu vou acabar não abordando as causas malignas com vocês, porque aí a gente abre um leque de muitas outras
possibilidades e não é o objetivo, né, dessa palestra. Então, quando a gente fala de adenomiose, a gente vai perceber que é uma afecção uterina que ela vai fazer com que o endométrio e o miométrio percam a, a definição deles. Então, a gente vai perceber que o endométrio, até a nível de imagem, né, do ultrassom mesmo, ele vai perder essa definição entre o endométrio e o miométrio. E isso vai acontecer porque tem hiperplasia das células musculares, então da camada miometrial. E aí vocês vão perceber aqui na fotinho, à esquerda um útero normal e à direita um útero com adenomiose. Então, é um útero que ele vai ter uma frouxidão dessa estrutura muscular e vai acabar causando uma alteração no fluxo menstrual da paciente, caracterizando aí um sangramento uterino anormal de causa estrutural. A adenomiose, na maior parte das vezes, ela vai ser tratada com a histerectomia, que é a cirurgia de retirada do útero. Porém, tem pacientes que conseguem se beneficiar de tratamentos hormonais, até mesmo do DIU medicado, e até mesmo a gente lança a mão dessas medicações para preservar o útero da paciente, e às vezes é uma paciente que apresenta adenomiose jovem, que ainda não gestou, ainda tem desejo, né, de gestar, de engravidar. Então, a gente lança a mão desses tratamentos para melhorar a queixa da paciente, pensando no futuro reprodutivo dela. Bom, agora que a gente abordou todas as principais causas estruturais, tirando as malignas, que a gente combinou que não ia abordar nessa aula, a gente tem a parte das causas não estruturais, que a gente vai falar um pouquinho da terapêutica, né, do tratamento. Então, quando a gente exclui as causas estruturais, que são tratamentos mais específicos, que às vezes a gente vai ter que encaminhar o nosso paciente para o ginecologista realizar esse tipo de tratamento. Quando a gente fala das causas não estruturais, a gente aqui está abordando as coagulopatias, a síndrome de ovário policístico, que acaba gerando uma anovulação crônica, as disfunções endometriais, hormonais, as causas iatrogênicas. Então, quando a gente fala de terapêutica das causas não estruturais, a gente está visando estabilizar o endométrio da nossa paciente ou controlar os fatores que estão levando ele à descamação, né, que é o sangramento, ou estão atrapalhando a cicatrização desse endométrio. Então, aqui a gente vai abordar principalmente os tratamentos, as terapêuticas não cirúrgicas, que é o que vocês, no dia a dia de vocês como clínico, vão poder lançar mão para poder ajudar e melhorar a qualidade de vida da nossa paciente. Então, falando do tratamento farmacológico, a gente tem o tratamento hormonal, e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Quando a gente fala de estrogênios e progestagênios combinados, a gente nada mais está falando do que o contraceptivo oral combinado, que é a pílula anticoncepcional que grande parte das nossas pacientes já utilizam ou já utilizaram algum dia. Esses estrogênios e progestagênios combinados, eles vão trazer uma perda de sangue menstrual de 35 a 72%. Isso a gente tem um nível de evidência A. Então, a gente preferencialmente medica a nossa paciente com a pílula combinada monofásica, porque em estudos ela parece realmente trazer essa menor perda sanguínea de 35 a 72% das nossas pacientes. Então, é uma melhora considerável do padrão menstrual, consequência sangramento da nossa paciente. Quando a gente fala de progestagênio oral cíclico ou contínuo, a gente está falando do uso do progestagênio isolado. A progesterona, ela já é produzida pela mulher na segunda fase do ciclo,
que é a fase lútea. E quando a gente usa o progestagênio, a gente pode usar ele tanto da maneira cíclica, que seria na segunda fase do ciclo, pensando numa insuficiência, né, de produção dessa paciente, pensando na paciente que quer gestar, o progestagênio ele vai promover a atrofia endometrial. Então, o uso contínuo dele acaba promovendo essa maior atrofia. E o uso cíclico, ele é normalmente reservado às pacientes que estão tentando engravidar, pensando em ciclos anovulatórios. Então, a gente consegue tratar uma das causas, que é a insuficiência da progesterona, com o uso dele na segunda fase do ciclo. Usaria de 10 a 14 dias. Quando a gente fala em progestagênio injetável, a gente está falando de um progestagênio bem acessível, a gente já tem, né, no posto de saúde, é o acetato de metroxiprogesterona. A gente utiliza ele de 3 em 3 meses, então ele tem 150 microgramas, e ele vai promover uma amenorreia. Amenorreia, né, a parada, né, do sangramento, em 24% das mulheres que o utilizam. Então, às vezes a gente, como clínico, naquela paciente com sangramento uterino anormal, a gente pode lançar mão, sim, desse progestagênio injetável. Ele tem alguns efeitos colaterais e um deles é o sangramento irregular. Então, talvez ele não seja uma boa opção por ter bastante ocorrência de sangramento irregular e ele pode gerar também um aumento de peso na nossa paciente. Mas é aí uma das opções de tratamento farmacológico hormonal. A gente tem também, logo em seguida, o sistema uterino liberador de levonorgestrel, que é o famoso DIU, é o DIU medicado. O dispositivo intrauterino com o levonorgestrel, ele libera o levonorgestrel em torno de 20 microgramas diariamente no útero, ele fica dentro do útero da nossa paciente e ele vai promover a médio prazo uma atrofia endometrial. Então, isso vai fazer com que a paciente diminua o sangramento ou até mesmo entre em amenorreia. Ele é bem eficiente, a gente tem bastante estudos em relação a isso, e ele mostra uma eficiência superior aos tratamentos orais, e ele vai diminuir o volume de sangramento de 71 a 96%. Então, é uma diminuição bem considerável, também tem um nível de evidência A. E outra vantagem dele é que ele tem poucos efeitos colaterais. Por causa dessas pequenas quantidades, o levonorgestrel, esqueci de falar para vocês, é um progestagênio e ele é liberado em pequena quantidade e é absorvido localmente. Então, isso vai promover uma adesão e um sucesso aí no nosso tratamento bem considerável. E aqui eu coloquei em outros para falar para vocês um pouquinho sobre um implante que a gente tem de etonogestrel, que também é um progestagênio, que é um implante que a gente coloca no braço da nossa paciente. Ele também é de progesterona, então pensando que ele seria um implante de liberação, nesse caso de etonogestrel, de pequenas quantidades diárias, talvez ele fosse uma alternativa, né, de tratamento farmacológico, mas a gente ainda não tem estudos relacionados, nem defendendo o uso dele, nem colocando ele como proscrito. Mas gostaria de falar porque é também uma outra opção, mas temos poucos estudos relacionados ao uso do implante de etonogestrel, tá certo, meninos? Agora, vou falar para vocês ainda do tratamento farmacológico, que esses vocês vão poder lançar mão aí no serviço de emergência, de urgência, ou até naquele sangramento uterino anormal crônico, que chega para vocês lá no postinho. Falar um pouquinho sobre os anti-inflamatórios não esteroidais,
Aqui a gente vai fazer o uso do não esteroidal, os AINES, como vocês conhecem. Pensando em mecanismo, né, na farmacodinâmica, farmacocinética do medicamento, ele vai inibir a ciclooxigenase, a famosa COX, então vai interferir na formação do ácido araquidônico, das prostaglandinas, do tromboxano. E por que que ele melhora, né? Ele vai promover em torno de 25 a 50% a diminuição do sangramento das nossas pacientes. E ele promove essa diminuição do sangramento porque a própria condição do sangramento uterino anormal envolve um processo inflamatório local. Então, o uso dos AINES é defendido por esse motivo, com um nível de evidência alto também. A e B na maior parte dos estudos. Ele tem um efeito colateral bem importante que a gente já conhece, que é em relação aos efeitos gastrointestinais, tanto gastrites até úlceras. Então, a gente tem que tomar cuidado ao utilizá-lo. E, doutor, eu posso usar qualquer anti-inflamatório não esteroidal, qualquer AINES? Pode usar qualquer um deles. O posto tem normalmente o ibuprofeno, mas os mais eficientes, o que a gente tem mais estudos relacionados, seria o ácido mefenâmico e também o naproxeno sódico. Mas a gente pode lançar mão do que a gente tiver. Às vezes a paciente não vai ter condição financeira, apesar do ácido mefenâmico e também o naproxeno ter um custo baixo, mas às vezes a realidade da nossa paciente não permite. E se a gente não pensar em um medicamento que ela pode comprar ou que ela pode ter acesso, a gente não vai ser eficiente na nossa escolha de tratamento. Então, em relação aos AINES, a gente tem essas opções. Quando a gente fala de antifibrinolítico, a gente está pensando que quando uma mulher menstrua, ou até mesmo tem o aumento do fluxo menstrual, ela vai ativar o sistema fibrinolítico para poder ter uma aceleração da formação na verdade, na degradação do coágulo de fibrina, e isso vai fazer com que contenha o sangramento. Isso num ciclo menstrual normal ou até mesmo aumentado. Quando a gente lança a mão de antifibrinolíticos, essa medicação ela vai diminuir a fibrinólise, que vai ser a quebra, né, desse coágulo de fibrina. Então, isso vai fazer, consequentemente, que a nossa paciente tenha diminuição do sangramento uterino normal. E a gente pode lançar mão a droga, né, que a gente tem antifibrinolítica, pelo menos na época que eu trabalhava em UPA, CRS, a gente tinha ele injetável, oral a gente consegue comprar em farmácias, no posto via oral ele não tem, pelo menos na minha época não tinha, que é o ácido tranexâmico, e ele pode ser usado a 1 grama até 3 vezes ao dia, e aí vai ter o comprimidinho no mercado, a gente tem 500 miligramas, e em injetável a gente tem a apresentação de 1 grama. Então, a gente tem essa opção de realizar também como tratamento não hormonal. Porque, gente, voltando aqui, o tratamento hormonal, ele vai ter as suas contraindicações. Tem paciente que não vai poder fazer o uso de estrogênio. Então, a gente tem que pensar nas contraindicações também, nos critérios de elegibilidade, quando a gente pensa num tratamento hormonal. Isso se mantém aqui com o tratamento de sangramento uterino anormal. Aqui, até no mesmo slide, vocês me perdoem, eu coloquei, né, tratamento farmacológico, outras opções, mas na verdade aqui é tratamento não farmacológico, que aí a gente tem a opção de realizar ablação de endométrio, que vai consistir num procedimento cirúrgico mesmo, via colo do útero, né, endocervical, que é como se fosse um laser. A gente pode fazer laser, crioablação, a gente pode fazer radiofrequência bipolar, mas é um procedimento que, pelo menos aqui em Campo Grande, eu não conheço que algum serviço público faça. Mas é uma opção antes da esterectomia, que a esterectomia seria a cirurgia de retirada completa
do corpo uterino e por vezes até do colo. A gente acaba fazendo essa escolha dependendo da idade do paciente, mas é um tratamento radical, porém eficiente. A gente sabe que a esterectomia, né, a retirada do útero, não deve ser a primeira escolha, mas a gente sabe que por vezes ela pode ser necessária, principalmente depois de a gente ter falha dos tratamentos farmacológicos, tanto hormonais quanto não hormonais, e também sempre pensar na qualidade de vida da paciente, porque isso gera, sim, um transtorno muito grande. Bom, gente, falando aqui um resumo final de tudo que a gente falou, pensando em vocês como clínicos, médicos generalistas, estando lá no postinho de saúde, ou até mesmo num pronto atendimento, a paciente que chega com a queixa principal dela, esse sangramento uterino anormal, após a gente fazer, né, uma anamnese detalhada, pensando na história clínica dela, atual, nos antecedentes, examinando, lançando mão dos exames que a gente tem que sempre pensar nesse equilíbrio hemodinâmico da nossa paciente. Então, é claro que a FIGO traz aquele quadrinho para a gente reconhecer a etiologia, porque o diagnóstico etiológico ele vai estar diretamente relacionado ao sucesso terapêutico. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico específico, né, da causa, da etiologia, a gente vai ter mais chance de sucesso no nosso tratamento, que é o que nós queremos como médico e o que a nossa paciente também quer. Então, quando a gente tem o desequilíbrio hemodinâmico, aquela paciente que chega, por exemplo, chocada com o comprometimento do estado geral, a gente tem que fazer esse equilíbrio hemodinâmico. De que jeito, doutora, a gente faz isso? A gente faz isso utilizando os cristalóides, né, os soros, né, fisiológico, Ringer lactato. Por vezes, essa paciente pode sim precisar de transfusão sanguínea. E por vezes a gente pode lançar mão de alguns tratamentos medicamentosos a nível de atendimento primário, né? Usar os antifibrinolíticos, os AINES, pensando em equilibrar hemodinamicamente essa nossa paciente, para depois encaminhar ela para algum tipo de serviço específico, que a gente consiga realizar uma ultrassonografia e determinar a causa, a etiologia. Pensando nas causas estruturais, a gente vai ter um tratamento mais específico, então a gente acaba encaminhando para o ginecologista, e pensando nas causas não estruturais, vocês, como clínico geral, podem sim determinar um tratamento, tanto farmacológico hormonal como não hormonal, e não havendo sucesso, por exemplo, ao nível ambulatorial, lançar mão do encaminhamento para o especialista, para, em último caso, acabar realizando um tratamento cirúrgico, que pode ser desde a esterectomia até a ablação de endométrio, embolização de artéria uterina, pensando em miomas, a própria histeroscopia que a gente conversou. E é isso, era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradecer, estamos aí com uns 30 e poucos alunos, né? Obrigada pela atenção de vocês e vou ficar aqui à disposição se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida, tá bom, meninos? Obrigada. Obrigado, Dani, pela Muito palestra. bom a palestra. Boa aula, prof. Ah, que bom que vocês gostaram, meninos. Ela vai ficar gravada, eu acho que a Lu pode disponibilizar para vocês, ou se vocês quiserem, alguém me mandar, acho que algum de vocês deve ter meu telefone, quiserem mandar um WhatsApp, eu compartilho a aula, os slides